receber um amigo muito querido, um irmão, sabe, que eu tenho o prazer de estar sendo parceiro dele, que é o Roberto Carrion, do Conhecimento Oculto. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre os símbolos místicos, né? O que que existe de misticismo dentro da maçonaria, se existe algum tipo de magia. Então, qualquer pergunta que você tenha, qualquer dúvida que você tenha, vai mandando aqui pra gente. E convido o pessoal aí que vai ser bem interessante. O tema hoje é um tema bem, acho que vai ser muito legal para acompanhar essa sessão de lives que a gente está fazendo. Então vamos receber aqui esse grande amigo e irmão, Roberto Carrion, do Conhecimento Oculto. E aí a gente vai falar de símbolos, enfim. Boa noite, Roberto. Boa noite, meu irmão. Como é que vocês estão? Coisa boa. Tô bem aqui. Família bem. Maravilha. Que ótimo. E o bebê? Tá ótimo, tá bem. Tá dormindo agora. Capotou. Que maravilha. O melhor momento da casa é quando dá aquele descanso. Aquele descanso, aquele momento, né? Pra acalmar. E aí hoje, Roberto, eu tava fazendo essa introdução aqui, falando assim da importância da live de hoje, né? Que vai ser um tema bem delicado, bem interessante, que vai ser... Vamos falar sobre o misticismo e a maçonaria, né? Aí, agora eu acho que antes da gente entrar no tema de fato, vou fazer a pergunta, né, que eu fiz para todo mundo, né? Aqui, sois maçom? Não, tô brincando, fazer a pergunta, como é que foi, como é que a maçonaria entrou na sua vida? Excelente pergunta, meu irmão. Antes até da gente começar, eu queria só fazer um disclaimer, um aviso, que tudo que eu vou colocar aqui não representa a opinião oficial da maçonaria. Eu não posso falar pela maçonaria, só quem pode fazer isso é o grão-mestre da potência da qual sou filiado. Então tudo que eu vou dizer aqui é referente à minha opinião, à minha experiência, às minhas pesquisas e à minha vivência. Então não estou aqui para representar nem falar por, mas eu estou aqui para partilhar com vocês, como o Bruno, o Frater Pelicanos, né, falou, justamente trazer a minha vivência, trazer a minha experiência, trazer as minhas percepções. Então a ideia aqui é a gente fazer esse compartilhamento. E é uma ótima pergunta que você me fez, meu caro Frater, de contar como é que aconteceu. Antes de tudo, gostaria de agradecer o espaço, agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui conversando contigo, falar de um tema que eu gosto tanto, tanto o misticismo quanto a maçonaria. Não digo nem que eu gosto, eu sou apaixonado pela maçonaria. E se eu estou dentro da senda como um buscador, eu devo muito ao interesse pela maçonaria, que começou desde muito jovem, desde quando eu tinha lá meus 10, 11 anos. Meu avô materno era maçom e tinha aquela aura misteriosa sobre a maçonaria, sobre o que era, o que não era, e a gente vai crescendo e pesquisando sobre esse universo e vai aguçando a curiosidade. A gente vai querendo saber mais e, na verdade, começou por aí, por essa aura misteriosa em torno do meu avô. E você buscando os símbolos, buscando a simbologia, buscando entender o que é que ele fazia, eu fui descobrindo, despertando, e você acaba se conectando. Até que, tempos atrás, acho que, deixa eu ver, uns 8 anos atrás, 8 para 6 anos atrás, acho que deve ter sido uns 6 anos atrás, eu fui convidado por um parente meu, que também é maçom. Fui convidado para participar na potência da qual ele faz parte. Então, você vem de uma dinastia maçônica, então. Se a gente fosse colocar... Eu que não gosto muito dessas coisas da carteirada, né? Mas seria a terceira geração, né, de maçons na família. Não sei se a gente vai para a quarta geração, vamos ver. Mas assim, meu irmão tá na ordem Demolay, também tem interesse. Então não sei se ele vai seguir. Mas seguiu mais ou menos nessa linha. Mas cada geração enxerga a maçonaria de um jeito diferente. E a gente vai até conversar, acho que a gente conversa um pouco sobre isso hoje, e isso que é o bacana, que a maçonaria ela proporciona isso, a gente ter percepções diferentes, entendimentos diferentes dentro de uma mesma senda. Então é uma grande escola
que proporciona saberes diferenciados. Mas basicamente começou assim, né? Quando eu era jovenzinho, com meu avô, hoje eu tenho 30 anos, então há um tempo atrás recebi esse convite, fui iniciado alguns anos atrás, acho que 3 para 4, fazendo as contas aqui de cabeça, 3 lá para 4 anos, mas sempre estudando, sempre pesquisando, sempre buscando, e nessa época eu já estava na senda do ocultismo, antes de adentrar na maçonaria. Mas, e agradeço a maçonaria lá atrás por ter me proporcionado essa abertura de portas, né, nas pesquisas para descobrir outros temas. E aí veio, né, o rosacrucianismo, veio o hermetismo, veio a magia do caos, e a gente vai descobrindo tudo isso dentro da senda. Mas começou dessa forma. Acho que basicamente foi isso. E aqui, ó, só para fazer uma observação, a Natasha do Círculo Místico acabou de entrar, falou aqui que é muito fino, né? Falando. Gente, se vocês não conhecem o projeto, né, o Círculo Místico, por favor, entrem lá, sigam, que é um projeto fenomenal, né? Então vale muito a pena. Cara, obrigado. Muito legal aqui, ó, você ter falado um pouco da sua história pessoal, né? Porque assim, muita gente se pergunta assim. Eu abri o box, né, no começo da semana da maçonaria, e, cara, muita gente perguntando assim, como é que eu faço para me tornar maçom? Como é que, antes da gente entrar no assunto, vou jogar algumas dessas perguntas que foram perguntas assim que foram muito feitas, e aí eu acho legal assim, um maçom falar sobre isso, né? Massa. Não sei até onde eu posso falar as coisas, mas assim, vou tentar falar o máximo. Respeitando o juramento, claro. Sempre. Tem aquelas coisas. Mas tem um dizer que que é dito que um maçom torna-se maçom antes de entrar na maçonaria. Em suma, é isso. E os maçons atentos observam aquele tino, aquele feeling, que é de onde surge o famoso convite. Então, tem muitas pessoas que atuam em alinhamento à moral que a maçonaria preconiza, fazem o bem que a maçonaria propõe, a filantropia entre os vários braços que a maçonaria tem para atuar, e recebem esses convites. Muitas potências funcionam ainda mediante esses convites, e é por isso que toda vez que é feita essa pergunta para um maçom, eu sempre ouço essa resposta. Quando você estiver pronto, você vai receber esse convite. Normalmente é assim que todo mundo diz, né? Quando você estiver pronto, você recebe esse convite. E esse estar pronto não é você consumir todos os livros sobre maçonaria, não é você pesquisar todos os rituais, estar a par de todas as iniciações, que vai aparecer como era antigamente o medo das pessoas na França dos Rosacruzes, né? Tá vigiando a gente como invisível e aparecer, tipo, aqui seu convite. Não é assim. Eu acho que vem através dos atos, né? Através, claro, que existe, né, a questão de você, de repente, estar no meio, de você conhecer pessoas, de você demonstrar um interesse, entrar numa observação, mas eu acho que que transcende essas questões das nossas relações sociais, eu acho que é essa questão de alinhamento moral e de ações, além de você só pensar, mas as ações. Você já está alinhado com, digamos assim, com essa egrégora, mesmo não fazendo parte ainda. Então acho que é fácil de receber o convite nesse sentido. Ou, como muitas ordens, assim como a Grande Loja Unida da Inglaterra, você pode demonstrar interesse, e algumas potências fazem essa triagem e dá os devidos encaminhamentos. A potência na qual eu faço parte, que é a Grande Loja aqui do meu estado, não trabalha ainda dessa maneira, é aquela forma ainda mais tradicional que a gente mais conhece. Mas tem outras potências que já estão trabalhando assim com essa questão do convite, de você demonstrar esse interesse, de você entrar na análise, passar por um crivo e de fato ser iniciado. Muito legal. Uma coisa que eu acho que vamos começar já a adentrar o tema aqui, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que muita gente usa terminologias maçônicas. Muita gente que está no mundo do ocultismo, da busca, do misticismo em geral, usa algumas terminologias que são muito características da maçonaria e às vezes nem sabe que isso vem da maçonaria. Por exemplo, muita gente fala sobre a escada de Jacó,
né? Então, assim, a gente tem aí algumas relações, né? Aí tem outras coisas que se tornam mais confusas. Por exemplo, a maçonaria adora Baphomet ou não adora Baphomet? Então, sobre essa questão da simbologia, que é algo muito importante para dentro da senda maçônica, o que você pode já compartilhar para a gente, o que dentro do que der, né? Mas assim, sobre essa questão da parte dos símbolos na maçonaria, porque isso é uma coisa que tem uma interseção ali com o ocultismo, né? É bacana demais essa tua pergunta, meu frater, porque coincidentemente eu te mandei a foto do livro que eu comprei recente, aí desenrolou toda a questão da gente instalar a ideia para a live, e eu lendo um texto do livro, eu vou citar ele ao longo da live, ele faz justamente essa relação. Faz um Fala cruzamento. Um livro para a galera que está assistindo aqui. Tô fazendo mistério, mas é esse aqui, ó. É a Maçonaria e Magia, que é um compilado de textos do Westcott, né? Um dos fundadores da Golden Dawn. Ele não escreveu o livro, como eu falei, é de fato um compilado, é uma antologia de textos que foram espalhados aí pelas publicações que ele fazia, e o Gilbert, ele organizou e fez a introdução. Mas tem um texto em específico que eu vou indicar daqui mais para o final da live, que trata exatamente dessa relação. E o tema que a gente vai abordar na live tem tudo a ver. Quando a gente fala de misticismo e relaciona com maçonaria, a gente não pode dissociar de uma perspectiva judaica. Não dá para dissociar, principalmente da mística judaica. A gente vai conversar, desenrolar mais esse nó, que é uma conversa braba para a gente ter, mas não dá para dissociar. Então, quando você fala da escada de Jacó, da figura do Salomão, das passagens que compõem a ritualística que vem do Velho Testamento, não dá para dissociar, entre vários outros elementos de templo, a organização, a ligação com a ligação com a cabala hebraica, não dá para dissociar, porque a gente percebe que a maçonaria no seu seio tem essa fundação, tem essa pedra angular. É uma conversa difícil, porque, por definição, a maçonaria, né, a título de consenso, ela é definida como, e aí eu vou fazer algumas citações ao longo da live, e eu vou tentar ir referenciando de onde foi que eu fui buscando, até para as pessoas que estiverem assistindo, terem depois como buscar, tiver curiosidade. Essa definição está no livro do Kenio Ismail, ou Kenio Ismail, não sei o nome do irmão, mas é um grande pesquisador, profs aí do meu irmão, né, que está fazendo a pós em maçonologia. Por sinal, recomendo pra caramba. Mas o livro é esse aqui, Ordem sobre o Caos. Recomendo tanto o livro, principalmente para quem trabalha o rito escocês antigo e aceito, e o site dele, que tem vários artigos incríveis, que é no Esquadro, é o site da editora dele. É o site da editora dele, tem muitos textos bons. E no livro, na introdução do livro, ele cita que a definição mais comum para a maçonaria no mundo todo é um belo sistema de moralidade velado em alegoria e ilustrado por símbolos. E, curiosamente, é engraçado que exatamente nesse texto, um texto que eu vou tratar para vocês, desse livro aqui, o Westcott, ele traz exatamente a mesma definição em 1886. E ele diz: a franco-maçonaria define a si própria como um sistema de moralidade velado alegoricamente e ilustrado com símbolos. Exatamente a mesma coisa em 1886. O título do texto é A Religião da Franco-Maçonaria Iluminada pela Cabala. A gente vai conversar mais sobre ele, mas para dar start aqui na nossa conversa, a gente começar a entrar no tema, é importante a gente definir isso. E esses dois pontos são importantes. Ele diz que é velado em alegorias, então quando a gente trata de todas essas lendas que estão lá na raiz do Velho Testamento, é a maneira que a maçonaria encontrou para trazer um ensinamento moral, ou para resguardar princípios preconizados pela religião judaico-cristã, mais judaica, a depender do ritual, em suma, judaica.
para guardar esses conhecimentos. E diz ilustrado por símbolos. Então, quando o irmão perguntou nessa questão dos símbolos, é um ponto fundamental e eu acho que um grande diferencial da escola iniciática maçonaria. É justamente a gente trabalhar com símbolos. Os símbolos que são essas grandes chaves. Mas ainda na definição, e quando ele diz que é um belo sistema de moralidade, já cai por terra uma série de outros conceitos e definições atribuídos à maçonaria, como religião. Como, acho que já vou dar um mega spoiler sobre a live, ou sobre um tema que ficou de bastante curiosidade. Tem magia na maçonaria? Na própria definição, isso já cai por terra. Isso já cai por terra. Ela é uma escola iniciática, mas ela está extremamente alinhada com princípios filosóficos, pensamentos filosóficos. A gente vai trabalhar a espiritualidade, sim. Nessa mesma definição, nesse mesmo livro, tem outras definições que tratam. Ele cita o J. Kinney, que na obra O Mito Maçônico, que é citado pela Grande Loja Unida da Inglaterra como uma sociedade de homens preocupados com valores morais e espirituais. Só que percebam, não é uma religião, como a gente tem por definido, mas eu enxergo que a maçonaria, ela reforça a espiritualidade inata. Desculpa, na maçonaria você pode ter na mesma loja pessoas de diversas religiões, né? Apesar de, por exemplo, a maçonaria ter sido proibida pelo catolicismo, tem muitos católicos maçons, né? Teve a bula papal do João Paulo II, que reforçou a ideia. Mas é isso, na maçonaria você não é obrigado a ter uma religião, você pode ter qualquer religião, né? Exatamente. A única coisa que a grande maioria das potências, né, ditas regulares, solicitam é que você tenha crença no grande arquiteto do universo, ou no princípio criador, numa inteligência superior de criação. E aí ganha diversas conotações, a depender da linha princípio religiosa. Teísta, né? É necessário que você tenha uma visão teísta do mundo, sim, né? Para poder estar de acordo. Afinal de contas, você não vai entrar numa escola se você não tem uma visão teísta, se você não vai entrar numa escola que siga isso, né? Por isso que eu digo que reforça. Ela, apesar de não ser uma religião, ela reforça a religiosidade. E reforça essa religiosidade como? Através exatamente do misticismo. Eu acho que a grande chave é exatamente a experiência mística que vai trazer essa amplitude da compreensão da religião. E quem traz essa sabedoria, esse conhecimento, além das alegorias, e aí eu digo que as alegorias estão, na sua maioria, ligadas ao que está no Velho Testamento, a depender do rito, falo isso por causa do rito que eu sigo, que é o escocês antigo e aceito, né, que eu trabalho em loja, é o escocês antigo e aceito, que tem essa ligação com o Antigo Testamento, com as diversas lendas, com as diversas figuras. Então o ensinamento é realizado através dessas alegorias, dessas figuras judaicas, né? Porém, os símbolos transcendem as religiões, porque aí a gente vai entrar na seara da moralidade. Então, independe de religião. Quando a gente entra na seara de moral e de ética, a gente vai transcender, porque a gente está falando de princípio, de base. Então, é comum a qualquer que seja a religião, tanto a ética quanto essa moral. E o símbolo traz exatamente esses conceitos. Tem outras citações, né, sobre maçonaria. Deixa eu ver uma interessante aqui. A grande maioria reforça essa questão moral, e eu acho que já cai por terra o ponto dessa coisa que muitos pensam que é uma religião, e, como já falei, não é. Mas tem uma pergunta que é feita, se a maçonaria ela é filosófica, já que ela não é religiosa. E ela diz sim, né? Um dos textos que eu trouxe diz sim, a maçonaria é filosófica, pois ela trata do conhecimento e da moral humana, como eu estava falando. Portanto, tem um caráter antropológico e antroposófico. Essa citação é do livro A Filosofia da Maçonaria Simbólica. Então, a gente vai trabalhar a moralidade. E como? Através do estudo da simbologia. E o bacana de se trabalhar a simbologia
é que o símbolo, ele não conversa, ou pelo menos na escola iniciática, ele não deve conversar em primeira instância com o seu consciente. Acho que a grande sacada é essa. Ele não conversar com o consciente, e sim ele se comunicar com o seu inconsciente. Ele penetrar no seu inconsciente. Acho que isso é a minha opinião, tá? É a minha ideia, a minha percepção. O símbolo, apesar dele ter uma definição, uma objetividade, ele vai conversar inicialmente com o seu inconsciente. E isso é importante. Muitos têm a ansiedade de pesquisar, de querer descobrir o que vai acontecer na iniciação, quais são os símbolos que vão estar na iniciação. Principalmente a iniciação maçônica já está mais do que mega difundida. Para quem tem interesse em ingressar, eu recomendo não pesquisar nada. Não pesquisar nada. Porque é dito que estraga a experiência, não vai... Muitos maçons dizem, não vai acabar com a curiosidade, vai estragar a surpresa. Eu parto de um outro princípio. Eu acho que vai estragar a surpresa, vai estragar a experiência e você acaba perdendo a oportunidade de ter exatamente essa experiência mística. Exatamente a oportunidade do símbolo, do ritual, se comunicar com o seu inconsciente. Quando você estuda antes, quando você busca antes, você está com o seu racional extremamente ligado e tentando fazer essas conexões, tomando como referência que você pesquisou anteriormente. Você traz para o mundo racional, né? Exatamente. Você traz para o mundo racional. E quando você não pesquisa e você experiencia totalmente aquela vivência, você fala com as suas emoções e você fala com o seu inconsciente. Depois, você vai refletir sobre tudo o que aconteceu e aí sim, você vai processar, guardar e esquematizar aquilo através do racional. Mas quando a gente pula essa etapa, é difícil. Tanto que o livro que eu citei, do Kenyon, ele trata faz um en passant por todos os 33 graus do rito escocês antigo e aceito. Mas eu não li coisas além do grau que eu estou hoje. Porque realmente eu não quero estragar a surpresa que vai além da surpresa. Não é só o conhecimento pelo conhecimento. Porque o conhecimento que está na maçonaria, ele está difundido e espalhado em vários lugares. Se você catar um punhadão de livro aí, você vai conseguir encontrar vários dos conhecimentos. Aqui atrás tem um bocado. Posso pegar vários desses daqui que a gente vai encontrar. Mas é justamente você ter a surpresa, é você, através do ritual, através da comunicação com o seu inconsciente, através do que o símbolo quer trazer, através do que a alegoria traz para ti, é que o conhecimento ele aflora de você. E eu digo isso baseado na minha experiência de iniciação. Muito legal. Então, só fazendo assim, uma recapitulação, assim, uma coisa que a gente viu aí, que na maçonaria é muito comum você ter pessoas de diversas religiões. A maçonaria ela não é uma religião, ela é uma escola filosófica e moral, né? E, então, tem gente que às vezes nem imagina, mas, gente, tem um monte de evangélico, católico, maçom, né? Um monte não. Se eu for colocar em porcentagem, 90% de uma loja maçônica. Né? É muito, sim. E aí a gente... Isso é para mostrar, primeiro, para quebrar os preconceitos, né? E o segundo ponto, que é... toda escola iniciática, que nem o nosso frater nos elucidou, nos aclariou aí, toda escola iniciática ela vai trabalhar com símbolos, né? Com mitos, com alegorias, com histórias. Por quê? Porque elas estão trabalhando por trás do tecido racional. Não é? Existe o conhecimento racional, mas também existe o conhecimento, né, que está ali do nosso inconsciente, conhecimento mais profundo que habita em nós, e por isso que a maçonaria usa tantas alegorias. E aí agora vamos falar um pouquinho assim, você falou assim, muito da maçonaria está ligado à tradição judaica, ao Antigo Testamento, à Bíblia, né? Como é que você vê isso? Porque assim, a tradição judaica, né, muita gente tem às vezes um preconceito, ou só pensa assim, cabala de judeu, ou então já pensa nos cristãos mais radicais. Como é que você vê essa adequação da simbologia da maçonaria utilizando isso, né,
se existe algum conflito com essas outras linhas cristãs, evangélicas, judaicas. Como é que você entende isso, meu irmão? Não vai, acho que assim, não vai ter conflito, porque na maçonaria existem mais de 200 ritos. 200 ritos maçônicos. Então, eu acho que é mais 200 a 300. E cada um vai tratar dos conhecimentos da maçonaria de forma diferente. Uns mais cristãos, outros mais judaicos, outros sem nenhuma alusão a qualquer uma dessas vertentes. Então, já vou responder aqui a pergunta do Matheus. Todos têm influência judaico-cristã? Muito mais judaica, tá, Matheus? A gente tem muitos cristãos na maçonaria, mas os ritos têm uma influência muito mais judaica do que cristã. A gente coloca judaico-cristã para ficar tudo num guarda-chuva. Mas quando você estuda de fato e você pesquisa, você percebe que tem muito mais da tradição judaica do que da tradição cristã. Agora, tem ritos que são essencialmente cristãos e ritos que não fazem nenhum tipo de alusão à religião, que não tem a Bíblia ou não tem citações bíblicas. Então, acho que não causa esse conflito, porque você pode buscar e encontrar o que está alinhado com a sua, digamos assim, com a sua vertente religiosa, para a gente não ter esse choque. Mesmo para quem não está alinhado dado ao universalismo da simbologia maçônica e dos conhecimentos maçônicos, como eu falei, mesmo você não seguindo uma religião judaico-cristã, seja ela de qual vertente for, acaba reforçando, porque lá a gente vai falar da moralidade. A gente vai trabalhar no âmbito filosófico e moral. Então, as discussões não entram nessa seara, mesmo que a gente utilize tal simbologia ou lenda. Então, acho que só vai ter conflito se você realmente se afinar dentro desse contexto para buscar conflito. Mas, particularmente falando, creio que não. Pelo contrário, só reforça. Tanto que, quando eu entrei, não tinha aquela coisa tão estreita, né, com ou tradições judaicas ou com o próprio cristianismo, e depois, com o estudo mais aprofundado e com a vivência, e quando você tem essa experiência de viver tudo aquilo, sua percepção muda sobre as coisas. Então você acaba quebrando esses preconceitos, se despindo nesse sentido, chegando com mais vontade de receber o conhecimento, estar aberto a receber o conhecimento, do que cheio de verdades. É uma coisa que a gente aprende como um buscador da verdade. A gente não pode ter essas verdades já consolidadas, porque senão o trabalho o trabalho acaba. Não faz mais sentido ser um buscador, porque você já chegou no caminho, você já tem conclusões, então para que continuar buscando? Sejamos eternos pontos de interrogação, né? Acho que isso é importante. Isso é importante para o buscador. Agora vamos direto aí a um ponto que eu sei que é bem polêmico, que muita gente vai querer falar, que é sobre a questão da magia. Eu recebi um comentário num post que eu fiz umas semanas atrás. Eu botei lá o compasso maçônico com o G, né? E fiz um textinho falando sobre essa questão da maçonaria e magia. Aí uma mulher, ela postou falando que ela foi casada com um maçom e ela teve muito medo porque ele sempre dizia que ia invocar os 72 demônios da Goétia contra ela se eles se separassem. E ela falou assim, e aí nisso eu também percebi nas perguntas que vieram no inbox o quanto que as pessoas acham que acontecem rituais de magia dentro de uma loja, né? Isso é verdade ou não? Não. Já vou logo falando não. Não tem. Na linha histórica da maçonaria, a gente sabe que ordens mágicas acabaram estando no guarda-chuva da maçonaria. Nenhuma, pelo menos que eu tenha conhecimento, que eu já tenha ouvido falar, nenhuma tá assim para jogar maldições ou fazer nada contra ninguém, mesmo porque está totalmente em desacordo com os princípios morais da maçonaria. Então, Matheus, a gente pode conversar sobre magia cerimonial. Tem um ponto bacana aí na linha histórica da maçonaria. E por que a gente faz essa relação? Eu não posso te responder com precisão,
mas eu posso linkar e destacar assim, ó, acho que a partir desse ponto a gente criou essa conexão da maçonaria com a magia. Mas assim, não tem. Existe um ritual. Um ritual vai te proporcionar N experiências. E nessas experiências, a experiência mística. Eu acho que é importante a gente tentar entender a definição do que é magia para você. Então, a depender da definição do que é magia, você vai ter uma experiência mágica, que eu diria que é mística, mas não a magia como a gente entende. Ah, mas e a magia séria? Não teurgia, né? Magia E é que o pessoal faz esse link, né? De associar magia com teurgia. Sim. Não. Apesar de, como eu falei, a gente sabe que existem ordens que estavam no seio da maçonaria e que elas tratavam de magia. Então vamos lá, vamos deixar difícil essa conversa. Tá me apertando, mas vamos lá. E Martinez e Pasquale com os Zelos Cohen? Então, como é que... Ele estava, né, associado... Quer fazer um preâmbulo sobre para contextualizar? Porque, assim, talvez nem todo mundo... Primeiro que, assim, a Natasha ela fez uma ótima observação aqui, né? Falando assim, o que é magia para cada um? A gente define isso. Mas aí, antes da gente falar um pouquinho mais disso, vamos falar assim, quem foi Martinez de Pasquale, quem foram os Zelos Cohen, né? Porque eu acho que muita gente que estuda magia nem sabe da existência deles em alguns momentos e o quanto que ele foi importante, né? Então, tu vai me ajudar agora, tá? Tu me ajuda pra eu lembrar de tudo. Mas, ó, o Martinez de Pasquale foi um grande teurgo, um grande mestre, viveu na França, não me lembro com precisão o século XVIII ou XIX, se eu não me engano. Acho que é 17 ou 18. Vou chutar aí, 17 para 18, mas tendendo para o 18. Se não falha a minha memória, ele era espanhol, foi para a França, lá dentro do seio... Andou pelo Haiti, né? Morre no Haiti, na verdade. Morre no Haiti, exatamente. Morre no Haiti. Ele morre no Haiti, foi receber uma herança e tal. Ele desenvolveu um sistema próprio, difícil de ser replicado, seus efeitos, mas ele desenvolveu um sistema de reintegração do ser humano com o absoluto. Acho que é o que dá para contextualizar para que qualquer pessoa entenda. Ele criou um sistema de reintegração com o absoluto através de operações teúrgicas, através de uma ritualística, e tudo isso aconteceu dentro de uma proposta, dentro de uma loja maçônica. E a partir daí, após a morte do Pasquale, a gente tem duas vertentes que foram criadas com o Willermoz, né? O Willermoz era um maçom, daqueles maçom roots, e ele cria um rito maçônico para tentar resgatar e preservar essa tradição. E a gente tem o Louis-Claude Saint-Martin, que, trabalhando uma outra via não maçônica, menos operativa e mais mística, ele tentou preservar esses ensinamentos do Pasquale de reintegração com o absoluto. E entenda como absoluto o que vocês preferirem, né? Seja Deus, seja o universo, seja o todo, né, do Kaibalho, mas vou colocar como absoluto e cognoscível. E aí, dessa vertente, a gente tem o martinismo, e aí o martinismo depois vai se reconectar lá na frente com papos também com maçonaria. Sim. E o Willermoz permanece também ainda essa via maçônica dentro do rito escocês retificado. Olha só. E aí eles trabalhavam, então assim, a gente pode dizer assim, já existiu alguns ritos, né, alguns pontos, né, que então tiveram algum contato com a magia, mas isso não é o que a gente trabalha dentro de maçonaria tradicional, dentro das lojas, na grande parte das vezes. Em grande parte, e assim, não só hoje, mas sempre. Mas sempre. É importante dizer isso. Não só hoje, mas sempre.
A maçonaria é tanto que no próprio texto, né, como eu falei, do Westcott, que é um texto de 1800 e pouco, cento e pouquinhos anos após a dita criação da maçonaria moderna, né, é o marco de fundação da maçonaria moderna com a Grande Loja Unida da Inglaterra, mas não tinha. A maçonaria, ela sempre funcionou da maneira como a gente conhece hoje, do jeito que a gente conhece hoje. Claro, foi modificando, mas em suma, em essência, trabalhou sempre com esse mesmo formato, com essa mesma formatação e com essa mesma abordagem para com o conhecimento, né? Através das alegorias, dos símbolos, através do rito. Agora, o que acontece? A gente percebe que nessa época, né, no século XIX, a gente tem uma efervescência de ordens. E nessas ordens se tinha muitos maçons. E a maneira que a maçonaria transmite o seu conhecimento através da ritualística, através do catecismo e através da simbologia é extremamente funcional, tradicional e efetiva. Então, muitas ordens copiaram, digamos assim, importaram o modelo de ritualística maçônica nas práticas mágicas. E aí sim a gente tem essa conexão da magia cerimonial, como a gente entende, e a ritualística maçônica. E acho que tem, por exemplo, a Golden Dawn. Sim. A Golden Dawn, com o Westcott que eu citei, que foi um dos 3 fundadores e um proeminente maçom. Já vou até, para quem é maçom e gosta de pesquisar sobre a história da maçonaria, o texto que eu falei, do Westcott, foi publicado no volume 1 do jornal, deixa eu pegar aqui para não falar bobagem, depois o pessoal arrancar minha cabeça fora, mas foi publicado no jornal da Ars Quarto Coronatorum, que era uma publicação da Quart Coronat, que é uma loja muitíssimo importante de pesquisas maçônicas, historicamente importante, e isso, extremamente importante. Tem o original do texto, depois a gente pode deixar, eu mando o link para ti, Frater, pode deixar linkado para o pessoal, tá em inglês. Legal. Mas mostra a importância do próprio Westcott dentro da maçonaria, e ele era membro da loja, coisa que eu não sabia, descobri poucos minutos antes de começar a live. Era membro da loja e foi fundador, né? A gente sabe que ele foi o pai da Golden Dawn, né? Pelo menos a ordem externa, creio que praticamente toda, é fruto do Westcott. A ordem interna já do Mathers, mas a ordem externa é praticamente quase que uma obra do Westcott. Além dele ter envolvimento com a Ordem Rosa Cruz em Anglia, né? Também uma ordem importante. Né? Societas Rosacrucianas em Anglia. Que, inclusive, seria, né? A primeira organização Rosa Cruz, né? Porque Rosa Cruz é uma filosofia que nasce como manifesto. A primeira ordem Rosa Cruz que surge, de fato, é através da maçonaria, né? Uhum. E ele, se eu não me engano, ele tinha cargos de diretoria na SRIA de alta patente. Então a gente mostra, o cara era um proeminente maçom, proeminente Rosa Cruz, e criou todo um sistema que a gente segue até hoje, que é a Golden Dawn, né? E o hermeticismo, então, cara era incrível. Isso que eu ia falar, a importância dessa figura, né? Porque a gente tá muito acostumado, todo mundo, dogma ritual de alta magia, Eliphas Levi. Cara, eu gosto muito do Eliphas Levi, sabe? Mas eu acho que ele é muito super valorizado, sabe? Não querendo em nenhum momento desmerecer o trabalho do senhor Eliphas Levi, mas é porque a gente tem pessoas de uma envergadura tão grande em paralelo, que às vezes não tem metade do reconhecimento, da fama que ele tem, né? Então, o Westcott é um desses caras, né? Samuel Liddell Mather, enfim, são personagens que... O Mather é até mais famoso por causa das brigas, né? Mas o Westcott não, né? O Westcott é verdade, o Westcott ele fica mais apagadinho ali, né? Mas é isso. E ele traduziu, deixa eu só confirmar para não falar bobagem, ele traduziu um livro importante de Cabala. Eu não vou achar o nome agora, mas ele traduziu um livro importantíssimo de Cabala, o Sefer Yetzirah. Foi a primeira tradução para o inglês, foi do Westcott. Olha só. Se não falha a memória, foi citado por ele, então briguem com ele, tá? Se tiver errado. Um ponto que eu acho que a gente pode falar, que é uma coisa que isso está em diversas ordens e vem até antes da maçonaria,
que são os dramas iniciáticos. Que eu acho que muita gente que nunca entrou e nunca fez parte de uma ordem que trabalha com esse tipo de sistema, que são várias que hoje atuam, né, com os dramas iniciáticos, será que a gente consegue falar um pouquinho sobre os dramas iniciáticos, talvez assim, né, com esse olhar um pouco mais, sem revelar de fato os dramas usados na maçonaria? Perfeito. Perfeito. E aí eu vou, Frater, nas definições. Tem definições que a gente conversa muito hoje, a gente usa muito, como esoterismo, que na raiz da palavra, na Grécia, era usada para as escolas filosóficas e o conhecimento que era destinado a poucos. Então, o termo esoterismo era dado para esse pequeno grupo. E um outro termo importante é o misticismo, que aí eu vou responder a tua pergunta, fazendo esse caminho, linkando com o tema da nossa live. Deixa eu só pegar o termo que era usado certinho, para eu não falar bobagem. Eu estou preocupado em falar bobagem, gente. Mas o termo em grego era miou, que significa fechar a boca, que era destinado a quem participava dos ritos iniciáticos ou as iniciações, os mistérios iniciáticos, a colocação melhor, os mistérios iniciáticos, por exemplo, de Eleusis. Ou os mistérios pitagóricos, né? Também a gente poderia atribuir, porque Pitágoras criou uma escola incrível. Era atribuído a eles, porque eles não conseguiam reproduzir, e não era o objetivo reproduzir o que eles experienciavam. Então eles guardavam para si, refletiam, processavam e sentiam tudo aquilo. E a gente sabe que a grande origem, né, a mãe, digamos assim, de todos os rituais que a gente tem hoje, de todos esses dramas, estão nesses mistérios egípcios, nesses mistérios gregos. A gente consegue fazer link até hoje. O que eu estou estudando agora, a maçonaria no Antigo Egito, do Manly P. Hall. Pois é. Ele fala do Krata Repoa aqui. Pois é, não dá. Quando a gente tem aquele negócio, o pessoal fica fazendo piada, que tudo vem do Egito, mas é porque o berço está lá, né? De muita coisa que a gente estuda, o berço está lá. Então, com certeza, dá pra gente fazer essa grande conexão por causa disso. E a importância do drama é justamente pelo que a gente conversou no início, e por esse misticismo, por essa experiência mística. Porque o misticismo, ele não conversa com o intelecto, ele começa no sentimento e ele atinge o inconsciente. Ele conversa com a alma. Então, é diferente. É até difícil verbalizar algumas coisas, mas é diferente. O Leopoldo colocou o saber, querer, ousar e calar. Exatamente, quando a gente fala do calar, é exatamente esse misticismo. E a gente quietar, né? Quietar pensamento e experienciar tudo isso. E o objetivo do drama é conversar com essa camada, porque o intelecto a gente conversa com o livro, a gente conversa com o debate, mas o drama ele vai trabalhar uma linguagem que seja a linguagem simbólica, né, que o símbolo conversa, né, com esse inconsciente, seja através do gestual, com camadas que não vão processar tão rápido assim. Não vai estar naquela tua linha de raciocínio, porque às vezes você não vai entender o que é que está acontecendo, não vai raciocinar no que está acontecendo, mas você vai sentir tudo o que está acontecendo. E aquilo vai causar uma impressão muito maior do que você ler um trecho de uma citação bonita, uma frase bonita, ou um texto bacana num livro. Muito poderosa essa colocação, né? E é isso, né? O drama iniciático, ele vai num lugar dentro de nós que... E aí, voltando, só fazendo o link aqui, e é onde eu, Bruno Pelicano, acredito que é onde acontece a magia. Dentro da minha crença pessoal, a magia é nesse lugar que ela acontece. Então, de alguma forma, quando você vivencia um drama iniciático, algo mágico acontece ali, algo que se abre. E aí uma homenagem à Natasha, né? Que eu sei que ela é fã do Mircea Eliade, e aí ali um espaço sagrado se abre, né?
citando o nosso grande mestre Mircea Eliade. Então, muito legal isso, né? E a gente pensar sobre isso. E aí diversas ordens usam isso, né? E você faz parte mais de uma, né? Que usa. E eu acho importante, Frater, porque a gente consegue viver a experiência que várias outras pessoas viveram também. A gente vai vivenciar a mesma história que várias outras pessoas vivenciaram. A gente vai se conectar à corrente de todas essas pessoas. Porque quando a gente fala 300 anos de maçonaria, é sabido que é muito mais antiga. A gente tem textos maçônicos datados de 1300, 1400, se não falha a memória agora. Régios, o poema pois Régios, eu tenho uma versão facsímile aqui, é linda demais, porque tem as fotos do poema original, assim. É de 1390, já tá falando. Pois é, e eu tô citando a maçonaria. E quando a gente pegar qualquer outra dessas ordens, a gente vai estar se conectando a essa cadeia de todas as pessoas que vivenciaram tudo isso. E esse drama iniciático como você falou, é um portal para a gente conseguir experienciar tudo isso também. É a oportunidade que a gente tem para se conectar com todas essas pessoas que passaram por esse caminho. É o que a Dion fala sobre as ordens, né, iniciáticas, é a gente caminhar por um caminho palmilhado por várias outras pessoas. Então, é dada essa importância, além de aspectos interessantíssimos no que a gente trata sobre o psicológico. Que aí daria pra gente fazer uma live só para falar dessa temática. Só sobre essa temática já seria incrível. Então, eu acho que uma coisa que fica legal para todo mundo que está assistindo, para quem não é maçom, né, e quer entender o grande poder da maçonaria, eu acho que vou falar e você vai me corrigir. Isso é uma visão pessoal, né? O grande poder da maçonaria, ele não está nas conexões que você vai fazer. O grande poder da maçonaria não está nas pessoas que você vai conhecer dentro da loja. Isso é muito bom, né? No suporte que você pode receber dos seus irmãos, né? Tudo isso acontece. Mas o grande poder da maçonaria é promover a experiência de um caminho, né, extremamente repleto de significado, porque todo símbolo, todo mito, toda lenda tem um significado, que é algo além, né, através de experiências que podem romper esse nosso racional, né? E aí isso é muito único. E é uma coisa que tem acontecido, que nem o nosso irmão Roberto nos falou, acontecido há séculos, né? Pessoas melhorando, trabalhando, mas que numa mesma intenção. E se a gente for atrás mesmo, a gente pode falar que isso está acontecendo há milhares de anos, né? Porque é isso. Se você pegar os textos antigos, dizem que as pirâmides eram câmaras de iniciação, né? Lá em Portugal a gente tem o Quinta da Regaleira, né, que é um túnel onde os templários faziam essa iniciação, que tem todos o mesmo simbolismo, né, que a gente pode ter. Então são pontos aí que eu acho que são muito interessantes para quem gosta e quem é interessado em maçonaria já entender isso. E como grande dica e conselho foi aquilo que eu falei. Se você quer, seja qual for, não precisa ser a maçonaria, mas seja qual for a ordem que você pretende entrar e que ela tem esse processo de iniciação, não pesquise sobre a iniciação. Eu sei que, claro, que tem que ter uma confiança no lugar que você vai estar, obviamente, né? Porque é uma grande entrega que é feita. E eu digo a vocês que é uma grande entrega. Mas não pesquisem sobre a iniciação. Não pesquisem. Porque naquele momento, a matéria-prima de trabalho daquele laboratório é você. O personagem central na iniciação é você. Não é só o físico te iniciando. Mesmo que eu diga e eu falei, né, que a maçonaria não tem essa conotação religiosa, mas ela tem essa experiência mística, tem essa coisa mística. Quando você não se entrega dessa forma, você perde a grande oportunidade. E iniciação, a gente só vive uma vez. Iniciação só existe uma vez. Não existe duas iniciações. Iniciação só existe uma vez. E perder essa oportunidade
é um prejuízo. E digo a vocês que eu entrei, literalmente, uma pessoa no templo no dia que eu fui iniciado, eu entrei uma pessoa, um Roberto, e eu saí um outro Roberto. E a sensação que me deu é que, de fato, eu estava conectado a um grande computador gigantesco, e que estava fazendo um download no meu corpo, na minha alma, na minha mente. A sensação que eu tive depois da minha iniciação foi essa. Que eu estava conectado a algo muito maior. E que eu estava sendo presenteado ou sendo agraciado e recebido por essa essência de maçonaria. Você enxerga as coisas de um jeito diferente. Demora para você processar depois da iniciação. E depois que você começa a estudar a simbologia, a iniciação ela ganha um outro nível de compreensão ainda maior do que você tinha quando você vivenciou. Porque naquele momento não é para você vivenciar o que significa, o que significa o sal, o que significa um escrito que está na parede, o que significa aquela veste. É para você ter o sentimento, é para você ter o medo, é para você ter a surpresa, é para você ter... É até difícil falar, porque você vai fazendo aquele retrospecto, é a dúvida se é aquilo que você quer, porque na minha cabeça passou várias vezes, eu vou sair daqui, 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 mas algo maior que despertou dentro de mim, disse, calma, respira, que vai dar tudo certo. E quando você termina, que você passa por tudo aquilo, aquele turbilhão de emoções, e acho que isso é a grande importância, deixa uma marca, que eu digo a vocês, é eterna. Então, independente da instância, a gente assistiu a live ontem, né, com o nosso amigo da Academia Maçônica, e falou que não existe ex-maçom, e não existe ex-maçom nem na questão burocrática, e eu acho que nem nessa questão de alma, nessa questão, eu vou colocar espiritual, mesmo que a maçonaria não trate disso, mas assim, eu senti essa experiência, nem na questão espiritual, é uma marca que você vai carregar para o resto da sua vida, e que todo esse brilho, toda essa emoção, esse amor que você tem de falar sobre essa experiência, se você pesquisa, se você já sabe o que vai rolar, tu perde, é jogado pro lixo. Muito maravilhoso isso. É igual ser pai, é igual ser mãe. Por mais que a gente tenha outros filhos, né? Cada momento vai ser uma experiência diferente, porque cada filho vai ser um processo iniciático diferente. Só se tem o primeiro filho uma vez, só se tem 30 anos uma vez. Então cada momento desse é exclusivo e vai despertar sentimentos e sensações totalmente diferentes. E sabe uma coisa que é muito maravilhosa também? Depois que você passa pelo processo iniciático, quando você vai assistir a iniciação de outras pessoas. E aí você tem uma outra visão, parece assim, lá na Rosa, né? Parece que o círculo fecha, sabe? Foi muito legal, muito interessante também, assim, assistir, porque você volta num outro lugar e revisita aquela iniciação. É isso, todo processo iniciático, gente, tem vários processos iniciáticos, existem auto-iniciações, né, que a gente pode fazer, mas as iniciações em lojas de ordens constituídas, elas têm o seu valor, é muito grande, né? Eu acho que são processos complementares, não dá pra gente colocar a responsabilidade só em um ou só no outro. Eu acho que é importante que a gente consiga vivenciar as duas coisas, tanto você no seu íntimo, e a gente sabe que esses processos acontecem o tempo todo na nossa vida, quanto você comungar com mais pessoas que estão alinhadas com o mesmo objetivo que você. Seja numa ordem, seja numa religião, eu acho que é importante, é complementar. É aquela coisa, ser humano é um ser social. Sim, é um ser social. Chega uma hora que o trabalho individual, gente, trava. Você precisa de um grupo. Tem uma metáfora que eu acho que explica bem isso, assim, que o carvão isolado não consegue produzir chama.
Então, assim, a gente precisa de combustível, e esse combustível a gente encontra na coletividade. E eu acho que uma coisa que é importante para todos que querem se tornar maçons ou entrar em qualquer ordem iniciática, que é uma coisa que eu sinto sempre no meu coração de falar, cara. Cheguem lá e não esperem encontrar seres ascensionados, adeptos, grandes mestres espirituais. Não, você vai encontrar pessoas vivendo desafios igual a você, com limitações diferentes das suas, e aprender a conviver com essas limitações dos outros. É aí que você vai viver o verdadeiro sentimento de fraternidade. Então eu acho que isso vale para a maçonaria, vale para o martinismo, vale para nossa família, vale para nossa família, vale para o nosso trabalho, vale para tudo. Se a gente conseguir levar isso para o mundo, quem sabe a gente tem uma grande revolução aí, de fato, na nossa humanidade, na nossa espécie, né? A gente conseguir aceitar que as pessoas estão em estágios diferentes de consciência e cada um vai compreender aquilo de forma diferente. Então, é oportunidade de aprendizado. Quem está alinhado contigo, quem está em total desalinhamento, todas as vivências são oportunidades de aprender. E isso, gente, eu não aprendi não, tá? Não foi coisa da minha cabeça não, é coisa que eu aprendi com esse rapaz aí, que trouxe tudo isso para mim. Então, isso é bacana, que eu tô aqui, né, trocando ideia com o Bruno, que é um grande irmãozão para mim, um grande amigo que eu tenho um carinho muito especial, mas eu era um seguidor normal, que fui ousado e comecei a conversar com ele, e a gente foi fortalecendo a amizade há uns bons anos atrás. E hoje a gente está aqui compartilhando. Mas ele que me ensinou. Eu digo a vocês que ele me ensinou. Me mostrou a ter mais paciência, a ter mais amor com quem a gente menos gosta, ou com quem a gente detesta, odeia, morre de raiva. E isso é importante. E eu digo a vocês que essa experiência, que esse conselho que eu recebi, foi importante para eu compreender a maçonaria de um jeito diferente. E eu aprendi com um não maçom. Porque volto no que eu falei no início da live. Que normalmente a grande maioria dos maçons são maçons antes de entrar na maçonaria. Meu Deus do céu, que o olho enche d'água. Meu irmão, eu acho que trouxemos muita informação muito valiosa. Eu acho que quem tiver olhos para ver, que veja, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, né? E para mim é uma felicidade sempre a gente poder trocar ideias, nossos WhatsApp. Eu vou deixar aberto para você falar um pouquinho sobre o conhecimento oculto, né? Sobre o seu projeto, fala do canal do YouTube, fala da página do Instagram também. Maravilha. Então, pessoal, eu tenho um projeto aqui no Instagram que é chamado Conhecimento Oculto. Por favor, curtam, sigam, comentem, que isso é importante, isso motiva a gente a continuar produzindo conteúdo. Todo conteúdo que eu trago é fruto do que eu estudo de fato, do que eu produzo. Eu detesto trazer algo por obrigação, ou porque tá na vibe, ou porque é o momento que tá todo mundo falando sobre. Eu gosto de trazer realmente aquilo que tem conexão comigo e buscar pessoas que tenham essa paridade. Tem uma página aqui no Instagram, que é essa que a gente está aqui na live. Tem um canal no YouTube, então tem um monte de vídeo lá. O projeto está passando por uma reformulação demorada, que primeiro está sendo um processo de reformulação pessoal, que está reverberando no projeto, mas a gente vai mudar. Muita coisa do que a gente falou aqui daria para fazer mais umas 3, 4, 5, 6 lives, uma série inteira. Tinha muita coisa que eu queria falar ainda, mas a gente vai caminhando por várias outras vertentes aí, por outros caminhos, e a gente vai abordando outras temáticas. Mas eu peço que vocês sigam. Eu acho que a mensagem que a gente trouxe já quebra várias barreiras, né, ou vários bloqueios que as pessoas tinham com a maçonaria. Saibam que essa experiência mística, ela vai estar tanto na maçonaria, quanto no metrô, tanto no seu trabalho, tanto você lavando prato. Você tem essa oportunidade de se sentir integrado com esse absoluto. E isso é um misticismo, isso que a gente entende hoje como misticismo. Para abordar com maior profundidade essa temática, eu queria fazer uma indicação de um vídeo
da série Presença e Harmonia, da Ordem Rosa Cruz Amorque, o professor Fábio Mendel, deixa eu só para não falar o nome do professor, Mendia, Fábio Mendia, ele é doutor em ciência da religião. Então, se puder passar o link pro Frater, para colocar aí no vídeo, para vocês assistirem depois, e ele aborda com muita profundidade o que é misticismo, o que é esoterismo, a relação com a magia, de fato, se existe misticismo no Oriente. Então, para expandir todo esse conceito, que é muito importante e vai mudar a visão de vocês sobre as ordens iniciáticas e se eu pesquiso ou não, ou se é importante ou não, ou o que eu estou vivenciando nesse momento, se é essa experiência mística ou não, vai ajudar pra caramba vocês. E no mais, é agradecer imensamente o convite. Eu sei que eu falo muita coisa, às vezes eu falo muito rápido, porque a gente pensa a 1000 por hora, e quando trata de maçonaria, eu fico muito ansioso, porque realmente é algo que eu gosto muito. É a primeira vez que eu falo do tema, tanto no projeto quanto no canal, tanto no projeto Conhecimento Oculto, quanto em qualquer outro lugar, que realmente eu falo abertamente sobre maçonaria. Então sou muito apaixonado e realmente falo muita coisa, mas eu espero que a mensagem, como o Frater falou, tenha chegado a quem puder, e a ideia é essa mesmo. E no mais, é o meu dizer de sempre, luz na sua jornada. Ah, que maravilhoso. Então é isso, meu irmão. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, meu irmão. Boa noite também. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.